Já pensou como seria estar sozinho em uma floresta e dar de cara com um lobisomem sedento por sua carne? Sua aparência é sempre deformada e misteriosa. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. Os lobisomens, também chamados de licantropo, lobo e homem do grego, é um personagem do folclore e sua história é conhecida mundialmente. A origem da lenda do lobisomem é europeia e provavelmente se disseminou a partir do século XVI. Entretanto, ela aparece em alguns mitos gregos, como o de Licão e da Marco. Será que a ficção está invadindo a realidade e a imaginação das pessoas? Inúmeras culturas ao redor do mundo descrevem transições de homens virando animais depois de contatos estranhos na floresta, em que são feridos ou mesmo mordidos por um agressor animal que foge e que na primeira lua cheia a vítima sente o efeito. Reza a lenda que inicialmente um homem foi mordido por um lobo e ficou enfeitiçado. Assim, nas noites de lua cheia, ele se transformava, adquirindo garras de lobo e seu corpo coberto de pelos, e saía ruivando em busca de seu alimento predileto, sangue e carne humana. Até os dias de hoje, essa criatura feroz e imbatível gera muito medo nos moradores, principalmente de áreas rurais e distantes da cidade. Até mesmo aqui no Brasil, todo ano sabemos de algum caso de avistamento estranho de seres da noite que perseguem as pessoas que estão sozinhas por aí. Cruzaram seu caminho com um tipo de lobo que parecia a prova de balas. Se você aí já tá com medo desses seres da noite que viram lobo, não se esquece, quem se inscreve aqui no canal consegue uma proteção contra todos esses seres. Então não perca a oportunidade, se inscreva e se proteja. Consegui um emprego como guarda da torre de vigia, a alguns quilômetros da floresta Black Ridge. Originalmente, eu fui entrevistado para o trabalho de vigia do Riacho Negro, mas lá a floresta circundante está com bloqueio, após 2 acidentes separados de uma figura que foi chamada pela população local como Homem-Lobo. Eu conversei com os 2 homens anteriores que tiveram confrontos com este homem, eu posso dizer assim. Eles têm sorte de estarem vivos pelo que eu ouvi. Em minhas primeiras noites, trabalhei com outro guarda da torre. Ele ficou na torre comigo, para que pudesse me ensinar o básico. As próximas noites consistiram em eu andar por aí, com meu treinador, aprendendo sobre a área circundante ao redor da floresta. Agora estou sozinho faz 2 meses, isolado, no meio do nada, no topo de uma torre com a vista para uma floresta muito densa e escura. Embora eu ame a serenidade do bosque, a bela vista das montanhas ao meu redor, iluminadas pelo luar, eu tenho que admitir que começou a ficar assustador estar lá sozinho. Estou começando a pensar que talvez o isolamento atingiu os outros guardas da torre de vigia, e eles então podem ter imaginado este homem-lobo, que depois os atacou. Foi bom quando eu encontrei um mochileiro, que estava procurando um bom lugar para acampar, pois me deu a oportunidade de conversar com alguém. Comecei a achar esse trabalho meio chato, para ser sincero. Era raro falar com alguém, e eu estava começando a enlouquecer. Os 2 meses estavam quase acabando, e eu estava me preparando para desistir. Assim que tudo acabasse, eu ouvi um homem me chamando lá embaixo. Desci e vi um homem com um casaco e o capuz levantado. Com a escuridão e aquele capuz eu mal conseguia ver seu rosto, e eu perguntei a ele o que eu poderia ajudá-lo. Ele disse que havia perdido seu filho. Eu disse a ele que ficaria feliz em ajudá-lo e ia também a encontrar seu filho. Saímos e comecei a procurar uma trilha. O homem começou a falar lentamente em um tom estranho. Ele começou a falar sobre como ele tinha estado na floresta antes e que todos fogem dele. Ele disse que algumas pessoas são simplesmente sem coração e não entendem os instintos que a lua traz. Chegamos ao acampamento e eu disse a ele que deveríamos fazer uma busca na área. Depois de não encontrar nada, fui dizer ao homem que deveríamos nos separar e continuar, mas ele não estava lá. Então eu ouvi um galho estalar, então me virei e foi quando eu vi o homem. Ele havia tirado o capuz e ele tinha um rosto peludo como se fosse um animal e presas gigantescas. Ele então soltou um grito, abafado e alto. Corri de volta para minha torre, passando pela floresta e tentando confundi-lo. Ele continuou a dar aquele grito abafado e isso denunciou. Sempre que ele gritava, eu sabia em que a distância que ele estava. Eu voltei para a torre e rapidamente fechei e tranquei a porta atrás de mim. Continuei a minha noite normalmente, exceto que eu estava em alerta máximo. Eu estava saindo para fazer um reconhecimento da área quando comecei a ouvir um barulho.
parecia alguém estalando a língua. Eu me virei para ver um menino, e ele imediatamente gritou comigo. Este som estridente, alto e perturbador. Eu me virei e vi aquele homem sem rosto parado na porta. Ele me agarrou e me jogou contra um armário. Ele veio e se balançou e eu joguei meu braço para cima e bloqueei. Então dei um soco na lateral dele. E desci a torre correndo e me dirigi para a estrada mais próxima, que ficava a quilômetros de distância. Depois de me distanciar o suficiente sem que ele conseguisse me ver, tive que descansar, pois a adrenalina havia me feito correr coisas que eu nunca havia corrido. Era difícil para mim ficar parado. Eu estava paranoico, era como se todos ali estivessem me olhando, como se aquela floresta tivesse olhos. Cada barulho que eu ouvia, eu imediatamente pensava que eles estavam aqui. Assim que o sol nasceu, continuei rumo à estrada. Finalmente cheguei à estrada e depois de caminhar por ela por cerca de 10 minutos, eu vi um caminhão. Chamei o homem para baixo e ele me deixou entrar e ficou feliz em me dar carona. Enquanto dirigíamos, contei a ele minha história, mas ele não acreditou muito. Então, um homem com as mesmas roupas daquele homem, só que com o rosto normal, apareceu. Só que dessa vez ele estava normal e pedindo carona. Ele estava na estrada como se fosse um caroneiro. O caminhoneiro parou e perguntou o que eles estavam fazendo ali. O homem então respondeu que precisava de ajuda, que o carro dele havia quebrado alguns quilômetros dentro da mata e ele precisava de ajuda. Aquela história não colava comigo. O caminhoneiro decidiu mesmo assim o ajudar, enquanto eu estava com medo e não parei de observar aquela situação. Quando ele entrou no caminhão, eu não parei de observar, pois aquela situação estava muito estranha. E até hoje me pergunto sobre o que aconteceu ali. Pra gente entender como derrotar esse homem fera, a gente já começa analisando o principal erro que aconteceu aí. Ou seja, vimos que eles não utilizaram a prata. Não adianta você querer levar uma munição normal, um explosivo ou qualquer outra coisa. Esses seres, eles não são contaminados, eles não conseguem ser feridos pelo ferro normal. Precisa ser a prata. A prata é conhecida por ser uma coisa muito pura e justamente por isso ela queima os animais, ela queima esses seres da noite. Ou seja, se a gente vai lutar contra um vampiro ou mesmo contra um lobisomem sangue puro, devemos utilizar a prata. Como faríamos isso? Primeira coisa, não deixaríamos nenhum deles nos atacar. Como vimos, se levássemos uma mordida de um desses lobisomens, provavelmente na hora já iríamos virar o mesmo que eles são. Existe uma história que diz que podemos cortar a linhagem de sangue, ou seja, se eu for atacado por um lobisomem e conseguir matar aquele lobisomem que me matou, a linhagem de sangue é cortada e eu volto a ser uma pessoa normal, desde que eu não tenha ainda me contaminado. O que podemos também entender é que na maioria das vezes eles se alimentam da carne. Poderíamos tentar dar um coração humano doente para eles. Se ele comesse uma coisa doente, era capaz de ele ficar mal também. O espírito animal. Como vimos, esse lobisomem ele é um espírito animal da região, então teremos que lidar com isso para conseguir atrair ele. Para deixarmos o animal vir, poderíamos matar algum animal próximo da região. Com isso, deixaríamos várias balas de prata em nossa munição, pronto para quando ele chegasse. Utilizaríamos a primeira, balas normais, para o ser achar que não estaremos preparados. Assim, quando ele chegasse perto, utilizaríamos as balas de prata, a faca de prata, e assim conseguiríamos matá-lo. Mas vale lembrar, quando matássemos, ele voltaria a se transformar em um humano comum, e é nessa hora que é importante a gente saber o que fazer. Quando ele se transformasse em um humano comum, ele já estaria morto, mas vale lembrar que não poderíamos parar assim que ele se transformasse, teríamos que garantir que ele estaria morto, pois se parássemos, era muito capaz de ele se regenerar e voltar a nos atacar, e obviamente teríamos que estar pronto para a morte, pois lutar com um lobisomem não é uma tarefa fácil, ainda mais se você ir sem a prata. Mas e aí, o que você achou? E eu vou ficando por aqui e até a próxima.